Saudações agroecológicas, turma da agropecuária. Vamos iniciar nossa aula de gestão ambiental e agroecologia de hoje, que terá como tema principal o bioma cerrado. Hoje vamos ter uma aula sobre este grande bioma que nos abriga e é onde nós desenvolvemos as nossas atividades produtivas, tá bom? A aula de hoje vai abordar uma caracterização geral sobre o bioma e vamos focar principalmente na parte da flora, da vegetação deste grande bioma, tá? Existem outras características muito importantes que devem ser levadas em consideração, como a sua fauna, suas águas, o histórico da sua ocupação humana, as características, né, da degradação e de conservação do bioma, mas que a gente vai poder conversar um pouco mais adiante sobre elas também, tá? É muito comum, quando a gente fala do bioma cerrado, a gente se lembrar, né, ou a gente caracterizar esse grande bioma como uma savana. Isso por quê? Porque uma savana ela é caracterizada, né, por um ambiente de ecossistemas composto por árvores espaçadas, né, intercaladas por uma vegetação rasteira, né, composto por um tapete de gramíneas ou capins. E é exatamente assim que a maior parte do território do grande bioma cerrado é caracterizado, né? Da mesma maneira como a savana africana, a savana australiana e outras savanas ao redor do planeta, tá bom? Então a gente lembra muito da savana africana, né? Que a gente assiste nos filmes, como árvores separadas e aquele tapete de capim, e a gente costuma valorizar muito essas imagens, né, como uma savana muito biodiversa, e aí para muita gente é surpresa, mas o cerrado é a savana mais biodiversa do planeta Terra. Quando a gente soma as espécies vegetais e animais, a nossa savana brasileira é a mais rica em número de espécies. E onde está localizado o nosso bioma cerrado? O bioma cerrado está localizado bem no centro do país, tá? Ele fica entre outros grandes biomas brasileiros, né? Fica entre a Amazônia, que está localizada a oeste do cerrado, né? A gente tem o bioma amazônico, que é o maior bioma brasileiro. A leste nós temos a Caatinga e a Mata Atlântica, que segue aqui pelo litoral brasileiro. Nós temos aqui, né, abaixo do bioma cerrado, o Pantanal também, que recebe boa parte das águas que descem, escorrem pelo cerrado e descem para o Pantanal. E mais ao sul do país, sendo o único bioma que não faz fronteira com o bioma cerrado, nós temos o Pampa Gaúcho. Então esses são os 6 grandes biomas brasileiros, tá certo? Então o cerrado é esse grande território, né, compostos por diferentes ecossistemas que está localizado na parte central do Brasil. Cada um desses biomas tem suas características próprias, né, seus sistemas ecológicos, e nós vamos focar aqui no curso no bioma cerrado, que é onde nós vivemos e onde nós vamos desenvolver as nossas práticas agropecuárias. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, caracterizando um pouco melhor esse território do bioma cerrado, né, ele tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e ocupa cerca de 1/4 do território nacional. Tá? Ele pega todos esses estados, né, pega completamente Goiás, o DF, praticamente todo o Tocantins, boa parte do Maranhão, um pedaço do Piauí, Bahia, Minas Gerais, um pedacinho de São Paulo, sobrou muito pouco do cerrado lá, né? Mato Grosso do Sul, tá certo? Então aqui bem no centro do Brasil, tá certo? É um bioma muito antigo, né? Ele tem uma idade estimada aí de 900 milhões de anos. Por isso a gente costuma dizer que o solo do cerrado é um solo bastante antigo, intemperizado, que já sofreu bastante ação das chuvas, do sol, dos ventos, e por isso boa parte dos seus nutrientes já foram lixiviados, né? Ou seja, já foram varridos pela água da chuva, já foram transportados, né? E muitas reações químicas já ocorreram nesses solos, né? Tornando-os
eles em solos mais ácidos, né? E concentrando boas quantidades de alumínio nesses solos, que para as nossas plantas, né, mais tradicionalmente cultivadas na agropecuária, essas quantidades de alumínio costumam apresentar taxas de toxicidade, né? Não são taxas muito bem-vindas para essas plantas. Então a gente precisa trabalhar esses solos para poder cultivar essas plantas, tá certo? Ele apresenta também altitudes em torno de 300 a 1.600 metros acima do nível do mar. Então aqui a gente tem um mapa altimétrico, né, uma representação do território do bioma cerrado em relação às altitudes e com alguns pontos marcados, né? Aqui a gente tem a Baixada Cuiabana, marcado com o ponto número 1, que é um dos pontos mais baixos em relação ao nível do mar, né, com cerca de 300 metros de altitude em relação ao nível do mar. E aqui, no número 4, a gente tem a Chapada dos Veadeiros, que é um dos pontos mais altos em relação ao nível do mar, com cerca de 1.620 metros de altitude, tá certo? Então a gente tem uma amplitude, né, bastante interessante de altitude. O clima do Cerrado, ele é um clima também que a gente caracteriza ele como estacional, com verão chuvoso, né, bastante característico de outubro a março, e um inverno bastante seco, de abril a setembro, né. É um clima bastante definido, né, com as estações muito definidas, o que favorece o planejamento prévio da plantação e da colheita também, né. A gente tem uma precipitação média de 1.500 milímetros ao longo do ano, que é bastante água, né. A gente pensa em biomas como a Caatinga, que tem regiões que chegam a chover 300 milímetros apenas ao longo do ano. A questão é que a gente tem essa chuva bem concentrada, né, nesses meses onde as barras azuis aqui estão maiores, né, e a gente tem um grande período de seca também. Então a gente tem que se planejar bem quando a gente não tem a possibilidade de irrigar, tá bom? E temperaturas médias, né, entre 22 graus e 27 graus ao longo do ano. Isso são temperaturas médias, tá bom? Não são máximas e mínimas, não. E aí, relembrando, o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, é responsável, né, nós temos 1/3 da biodiversidade brasileira, pode ser encontrada dentro do nosso bioma Cerrado, né, muita coisa. E aí o Cerrado, ele é mais do que a vegetação savânica, né, que caracteriza, né, que dá o nome para o bioma Cerrado. Dentro do bioma Cerrado a gente vai ter formações de floresta, formações de savana e formações de campos também, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui hoje, tá certo? O Cerrado também abriga uma importantíssima região de nascentes que distribui águas para o país inteiro, tanto para abastecer a produção agropecuária como para abastecer cidades, né? Ele abriga 3 grandes bacias hidrográficas de enorme importância nacional. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso numa aula mais para frente. E já tem metade do território ocupado pela atividade agropecuária. Para algumas pessoas isso pode significar: opa, então ainda resta muito do Cerrado, né? Mas tem uma questão muito importante a ser considerada nesse ponto. É que a nossa velocidade, a nossa capacidade de substituição da vegetação nativa por atividade agropecuária nos dias de hoje, ela é gigantesca, né? Nós temos máquinas muito potentes, muito poderosas, que são capazes de arrancar o cerrado numa velocidade impressionante, de preparar esse solo, né? E o cerrado, com essa sua característica de ter vastas áreas planas, né? O que favorece essa mecanização, tudo isso favorece, né, que essa substituição da vegetação por áreas produtivas, né, por áreas de produção, ela possa ocorrer de maneira muito rápida.
Isso, no primeiro momento, parece ser simplesmente fantástico, maravilhoso. O que acontece é que essa substituição também traz impactos negativos, infelizmente. E aí a gente vai conversar sobre esses impactos negativos aqui na disciplina de agroecologia e tentar entender, compreender como trabalhar para reduzir esses impactos e como projetar sistemas agropecuários mais sustentáveis, tá certo? Então vamos focar um pouco mais no assunto que é tema da aula de hoje, que é, vamos conversar um pouco mais sobre a vegetação do bioma cerrado, tá certo? E aí, para falar um pouco sobre a vegetação do bioma cerrado, eu vou até desaparecer daqui, que as fotos vão ficar mais bonitas, né? O cerrado tem tanta beleza para mostrar, deixa eu dar uma sumidinha daqui, só um minutinho. Tcharam, sumir ou continua gravando? Então vamos lá, vegetação do cerrado. Então a vegetação do cerrado ela vai se apresentar de diferentes formas, né? E há diferentes fatores que vão determinar essa distribuição, né? Que fatores são esses? Podem ser desde o clima, a química e a física dos diferentes solos que a gente encontra, a disponibilidade de água e nutrientes, né? Existem solos mais úmidos, solos mais nutritivos, solos com menos nutrientes. Isso tem muito a ver também com a geomorfologia e a topografia. Solos mais inclinados, por exemplo, podem ter a tendência de ter os nutrientes escorrendo ao longo do tempo para as partes mais baixas. Isso porque quando chove, esses nutrientes são lixiviados, né? São carreados para as partes mais baixas do solo, por exemplo. A frequência de queimadas vai interferir também. Se a gente tem mais queimadas ocorrendo, a tendência é que a gente tenha uma vegetação com menos árvores, menos arbustos e mais capins ou gramíneas. A profundidade do lençol freático, porque se a gente tem um lençol freático mais superficial, a tendência também é que a gente tenha menor presença de árvores, né? Um solo mais encharcado normalmente apresenta um menor número de espécies no bioma cerrado. A presença humana, né? Que tipo de uso ocorre nessa vizinhança? Então, quando a gente olha para uma imagem dessa, a gente não consegue ter todas as conclusões, né? Seria mais interessante a gente visitar esse lugar, conhecer, conversar com as pessoas, para aí sim poder tirar conclusões, né? E entender por que lá naquela parte mais de baixo da foto a gente tem uma área com menos árvores e mais capins. Será que existe gado frequentando essa área? Né? Será que já foi dado algum uso agrícola? E aí sim a gente pode interpretar melhor, né, de como essa vegetação se comporta, tá bom? E por que ela se apresenta dessa maneira. Mas existem pessoas muito inteligentes, pessoas muito estudiosas, como professores, pesquisadores das universidades, da Embrapa Cerrado, que se juntaram com agricultores e estudaram muito, muito mesmo, né, o bioma cerrado e visitaram o cerrado, todos os cerrados que existem praticamente, e criaram, né, uma classificação para a gente poder entender melhor os diferentes tipos de vegetação que existem no bioma. E criaram, né, essa classificação que a gente chama de fitofisionomias, ou aparências, né, da vegetação. E aí essas fitofisionomias foram divididas em 3 grandes grupos ou formações: as formações florestais, formações savânicas e formações campestres, tá? Ou seja, florestas, savanas e campos, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre cada um desses tipos de formações que a gente encontra no bioma cerrado e os tipos de cada um desses tipos de formação, tá? Que a gente tem. Então, muita gente começa a ficar um pouco confuso aqui nesse ponto. Peraí, professor, você falou que o bioma cerrado é uma savana. E agora você está dizendo que tem floresta, que tem campo também.
E aí, eu estou ficando um pouco confuso. O que acontece? O grande bioma cerrado é caracterizado como uma grande savana. Por quê? Porque a maior parte do seu território é de fato ocupado por formações de vegetação savânica, né? Seja o cerrado denso, o cerrado típico, o cerrado ralo, que são formações vegetais, né, savânicas. Mas a gente vai ter entre elas, né, também algumas florestas e alguns campos, assim como ocorre também nas outras savanas ao redor do planeta. Na savana africana a gente também tem florestas, a gente também tem campos, tá bom? E aí essa é a diferença quando a gente fala lá no cerrado sentido amplo ou sensu lato, ou no cerrado sentido restrito, sensu stricto, tá? Vocês têm que ter bastante clareza no que está sendo falado. Se a gente está falando daquele grande do grande bioma cerrado, que ocupa 1/4 do Brasil, no mapa que eu mostrei anteriormente, ou se estamos falando do tipo vegetacional savânico, que é chamado de cerrado também, que é o tipo vegetacional daquelas árvores tortas, né, cascudas, com certas adaptações a sobreviver, inclusive as queimadas, tá bom? Que é o tipo de vegetação que ocupa a maior parte do grande bioma cerrado, e por isso dizemos que o bioma cerrado é um bioma savânico, tá bom? Mas que também conta com florestas e com campos. Vamos falar um pouco das florestas primeiramente, tá bom? Então, para ser floresta, a gente tem que ter o quê? Árvores, é claro, biodiversidade, né? Árvores altas com cerca de 25 metros de altura, biodiversidade, ou seja, não vale monocultura, não pode ser uma plantação de eucalipto, tem que ser biodiverso, muitas espécies de árvores com em torno de 25 metros de altura, tem que ter a presença do dossel, que é o fechamento das copas lá no alto, as copas se encontrando e fechando. A gente vai ter geralmente o solo bem drenado e rico em nutrientes. Temos florestas também possivelmente alagadas, e aí o solo não vai ser tão bem drenado, no caso das matas alagadas, tá certo? E no caso das florestas encontradas no bioma cerrado, nós temos dois tipos que são associadas aos cursos de água, que são a mata ciliar e mata de galeria, e dois tipos que não são associadas a rios, que são a mata seca e cerradão. Vamos conversar um pouco sobre elas agora mesmo. Então está aqui o exemplo do dossel florestal, né? Aquela cobertura fechada das copas das árvores, e os 4 tipos, né? Os nomes dos 4 tipos de florestas que nós encontramos no bioma cerrado. Vamos ver cada um deles aqui agora para conversar um pouquinho mais sobre eles. Então a mata de galeria é a vegetação florestal que acompanha os rios de pequeno porte e córregos, né, da parte central do Brasil. Eles formam corredores fechados chamados de galerias sobre os cursos de água. Se você está tomando banho aqui num córrego desse, você olha para cima, você não vê o céu. A gente vê o quê? Copa de árvore. Por quê? Porque as árvores que estão de um lado da margem vão fechar do céu com a copa das árvores que estão da outra margem. Fecha uma espécie de galeria, forma um túnel de copa de árvores passando sobre a nossa cabeça. Um túnel, né? Então esse dossel, né, fechado também com as árvores da direita de uma margem, com as árvores da esquerda, né, da outra margem do rio. Se a gente sobrevoa uma mata de galeria, a gente não consegue ver o córrego, porque ele é totalmente fechado, protegido pela cobertura das árvores. Mas com um pouquinho de experiência de campo, a gente tem certeza de que aqui dentro tem um córrego, né? Porque a gente vê essa floresta que surge aqui bem ao lado de uma vereda, né? Aqui são buritis. Onde tem buriti, por exemplo, tem água. E essa formação florestal surge aqui
né, ganha esse porte porque aqui a gente vai ter um solo mais nutritivo, com mais nutrientes, com mais abundância de água, o que possibilita também o crescimento dessa vegetação num porte maior, nesse porte florestal. Aqui a foto de uma mata de galeria vista por dentro. Então você está aqui na água, tomando o seu banho, você olha para cima, você vê copa de árvore, e você está na água, é um ambiente sombreado. Já a mata ciliar, ela vai compor a margem dos rios mais largos. Então reparem que as árvores que estão de um lado da margem, por exemplo, a margem direita, margem esquerda ou direita, depende da referência que você está, não conseguem fechar o dossel com as árvores da outra margem do rio. O rio é tão largo que essas copas não vão se encontrar como na mata de galeria, por conta da largura do rio, tá certo? Então isso é uma mata ciliar. Todos os córregos pequenos, né, começam protegidos por uma mata de galeria. À medida que esses córregos pequenos se encontram, esses córregos vão engordando, vão crescendo, vão enlarguecendo, e essa mata de galeria em determinado momento se transforma numa mata ciliar. Tá? A diferença entre elas não se dá basicamente ou exclusivamente pela largura dos córregos. Tá? Existem diferenças entre espécies também, entre o microclima delas, o clima é diferente também, o clima interno, tá bom? Mas essa transformação ocorre gradualmente, à medida que ocorre essa transformação, tá bom? Vão ter muitas espécies em comum, mas existem espécies que são exclusivas de cada uma dessas duas matas. Olha a foto, que lindeza desses rios de mata ciliar. E aqui no DF, né, a maior parte dos nossos rios são de matas de galeria. Estamos num planalto, numa região de muitas nascentes, né, onde a maior parte dos nossos córregos são de mata de galeria. Temos o Rio Descoberto, o Rio São Bartolomeu e alguns outros que chegam ao porte de mata ciliar, mas a maior parte realmente são de mata de galeria, tá bom? E aí, passando agora para os tipos florestais que não estão associados à presença de água, temos a mata seca ou floresta estacional, que é uma floresta que cresce, ganha um grande porte vegetacional devido à qualidade do solo, principalmente, que é um solo normalmente originário de uma rocha calcária, e por isso vai possuir um pH mais para neutro, e aí a floresta consegue também, a vegetação ganha esse porte florestal, tá bom? Com exemplo clássico de espécie a ser encontrada, que é a barriguda, tá bom? E o cerradão, que também ganha esse porte principalmente por conta da qualidade do solo. Que o cerradão já lembra um bocado mais o cerrado savânico, porém ganha esse porte florestal e fecha o dossel também, né, com o encontro da copa das árvores. Tá certo? Saindo das formações florestais, vamos entrar agora nas formações savânicas. E aí a gente vai ter o que mais caracteriza, né, vamos entrar na formação vegetal que mais caracteriza o nosso bioma cerrado, tá? Que são as formações savânicas. Vai ser caracterizado por um extrato arbóreo e um extrato arbustivo bem definido e sempre com a camada rasteira fechando o solo de capim. Ao contrário da floresta, onde a gente não tem capim cobrindo o solo, né? O capim não gosta de sombra excessiva. E na floresta, a gente tem a sombra, né? O sol não penetra na floresta. E na savana, o sol consegue penetrar. Então a gente sempre vai ter esse tapete de capim. Então, na formação savânica, as árvores estão distribuídas aleatoriamente em diferentes densidades. Então as formações savânicas, os diferentes tipos de cerrados savânicos vão estar caracterizados principalmente pelas diferentes densidades de árvores, ou seja, cerrados com maior ou menor quantidade de árvores espalhadas. Tá? Essas árvores são em geral tortuosas, inclinadas, né, com cascas grossas, raízes profundas,
né, folhas duras, que a gente chama de coriáceas. São adaptações à estação da seca e ao fogo, né, que ocorre historicamente, naturalmente no cerrado, mas que a gente sabe que nos dias de hoje ele é 99% das vezes provocado pelo homem, né? O fogo natural hoje no cerrado ele é muito raro, tá certo? Mas não vamos aqui, não quero aqui polemizar sobre o fogo no momento. A gente não vai ter tempo para aprofundar sobre o assunto do fogo, mas o fogo também é uma ferramenta muitas vezes utilizada para a conservação do cerrado. Hoje existem pesquisas do manejo do fogo muito bem utilizado para proteger áreas do cerrado, tá certo? Existem muitas pesquisas. Não quero banalizar o uso no manejo do fogo, tá bom? Isso é um assunto muito sério, que deve ser feito com muita consciência, com muita pesquisa, e que é um assunto para a gente conversar em outro momento com maior profundidade, tá certo? E esses solos do cerrado savânico são geralmente ácidos, com carência de nutrientes, né? E com presença do alumínio, que é tóxico, né, para as nossas plantas mais cultivadas, né, no mundo da agropecuária. Então vamos lá. Aqui uma foto super interessante, né, uma imagem de uma muda mostrando aqui que para a parte aérea da planta, né, do cerrado, a gente tem aqui umas 5 vezes o tamanho de raiz. Ou seja, o que a gente enxerga para cima do solo tem umas 5 a 6 vezes de raiz no cerrado. Então, muito interessante. Por isso, muita gente classifica o cerrado savânico como uma floresta invertida, de cabeça para baixo, né? Muita madeira estocada nos solos do cerrado. Por isso, a gente sabe hoje que o cerrado é um grande sequestrador de carbono também. Só que essa madeira, esse carbono está estocado nos solos do cerrado, tá bom? E aqui uma foto também de uma casca bastante grossa, né, mostrando aqui esse potencial de isolante térmico que protege essas árvores no caso das queimadas. E aí as classificações desse cerrado savânico variam, como eu já falei, né, basicamente em relação à densidade, né, a quantidade do número de árvores por área, tá? De cerrado denso para cerrado típico, ralo, podendo ser o rupestre também, quando está associado à presença de rochas, ao parque cerrado, vereda e palmeiral. Vamos dar uma olhada aqui em cada um deles. Então temos o cerrado denso, quando a gente tem mais árvores por área, um cerrado típico, um cerrado ralo, já mais aberto, mais magrinho, né? Deixa eu sair aqui de novo para vocês verem melhor. O cerrado rupestre, né, com a presença dessas rochas. Acho muito lindo o cerrado rupestre, aqui é na Chapada dos Veadeiros. Mostra muito a rusticidade, né, de algumas plantas, como aqui a canela de ema, capaz de germinar e sobreviver aqui numa rachadura de uma rocha. Imagina essa planta sobreviver aqui na época de seca, no sol quente, a pedra esquenta, não chove, a planta está aqui viva, né? Eu acho incrível isso. É uma capacidade fantástica. O Parque Cerrado, que é um cerrado que se desenvolve, né, nesses morretes aqui de terra, que surgem numa área plana. A vereda, caracterizada também aqui, ó, pelos 2 andares, 2 estratos, né? Um estrato mais rasteiro e outro estrato herbáceo, um estrato mais arbóreo, que no caso aqui está a palmeira, né? O buriti, que é clássico nas veredas, que sempre indica a presença de água. Onde tem buriti tem água, né? Outra paisagem da Chapada dos Veadeiros, né? Nosso cartão postal aqui de Goiás, coisa linda, né? Os palmeirais, que são grandes conjuntos de palmeiras, que são
As palmeiras são um grupo de plantas muitas vezes favorecidas pela ação humana, né, porque nos interessam, e muitas vezes, a partir das nossas práticas agropecuárias, principalmente no manejo de animais, acabam sendo favorecidas também, e muitas vezes até sem grande intenção nossa, mas acabam se multiplicando e formando esses grupos, né, como aqui a gueroba, né, babaçu, em algumas regiões a indaiá, tá certo? E aí vamos falar agora do terceiro grupo de formações, que são as formações campestres. Então falamos das formações florestais, formações savânicas, e vamos falar agora das formações campestres, que são os campos. Olha só, que coisa linda esse campo, né? Lembra os pampas gaúchos, né? Mas não são os pampas, e não é uma área desmatada. Muitos estudantes, quando mostram uma foto dessa, de um campo limpo, me perguntam: professor, mas isso foi desmatado? Arrancaram as árvores do cerrado? Não. Isso é uma área natural. Isso é o resultado daquela integração daqueles fatores de clima, profundidade de solo, altura do lençol freático, e que gera uma vegetação nativa como essa. Vale lembrar que aqui não é uma monocultura. Aqui a gente não tem uma única espécie de capim. Aqui são dezenas de espécies de capim, tá certo? Consorciadas, misturadas naturalmente, tá bom? Então a gente tem o campo limpo, que no caso são apenas gramíneas, parece, né, um tapete único. O campo sujo, que são campos com capins e herbáceas. Campo rupestre, que vocês já sabem que é associado a rochas, e aí eles podem ser úmido ou seco, dependendo da altura ou profundidade do lençol freático, né? Com murunduns, que são elevações, micro-relevos, né? São pequenas elevações ao longo do relevo, tá bom? Vamos ver aqui eles um pouco mais. O campo limpo, né? Acabei de falar um pouco, adiantei um pouco antes da hora, mas o campo limpo, que são só as gramíneas. E aí vale chamar muita atenção num mercado que surgiu, né, nos últimos anos, muito interessante, que é o das sementes de gramíneas no cerrado. Muita gente coletando semente desses capins para vender para tanto trabalhos de restauração ambiental, como também algumas pessoas interessadas em montar pastagens com gramíneas nativas, no sentido de engordar seu gado e atribuir sabor diferenciado a carnes. É super interessante isso, não é? Atribuir também valor diferenciado à sua carne, porque você produz uma carne no capim nativo que está preservando o cerrado, né? Isso aqui está chegando no cerrado, né? No sul já existe isso, né? Há mais tempo, um selo, não lembro o nome do pássaro agora, que ajuda a preservar uma tal ave que está em risco de extinção, né? Então essas coisas estão surgindo, gente, estão surgindo, e tem gente que enxerga um pouco mais adiante e que está ganhando, né? Está ganhando com isso e, na verdade, ajudando a construir um novo mundo, né? Então no campo limpo a gente tem esse predomínio, né, das gramíneas, né, que são os capins, né, raros arbustos e ausência total de árvores, né? Tá aí nas encostas, chapadas e olhos d'água, veredas, né? Principalmente no caso do campo limpo úmido. O campo sujo, que aí vai ter esses arbustos, né, ou subarbustos, ou às vezes umas árvores, né, menos desenvolvidos, que não conseguem crescer como árvore plena, principalmente pela profundidade dos solos. O campo rupestre, né, muitas associado a afloramento sempre associados a afloramentos rochosos, mas muitas vezes associados a campos de altitude, né, locais mais altos, como a Chapada dos Veadeiros, mais uma vez, que é uma grande referência aí para quase tudo que é rupestre no cerrado, né? E aí tem uma disponibilidade de água muito restrita, porque não tem solo para acumular essa água que chove, né? Quando chove, logo a água
escorre, não se infiltra, não se armazena, né? Então as plantas têm que ser muito adaptadas a aproveitar e armazenar nelas mesmo toda essa água que cai e escorre logo. E aqui um campo de murunduns, né? Com essas elevações nos terrenos. Nós somos agraciados no campus Planaltina, nós temos um pedacinho de um campo de murunduns, que é uma coisa muito diferente, muito linda, muito legal. Rara, um pouco mais rara de se ver e bem interessante, sabe? E aí esses são os tipos então de fitofisionomias ou caras que o bioma cerrado tem, tá bom? Que o grande bioma cerrado tem, né? Então reparem, repetindo, reforçando, né? O grande bioma cerrado, que ocupa 1/4 do Brasil, não é homogêneo. Ele tem diferentes caras, diferentes formas de vegetação, diferentes formações, né? Florestas, savanas e campos. E cada formação dessa tem suas carinhas, né? E cada carinha dessa vai ter suas centenas de espécies. Nós vamos conversar mais sobre cada não, né? Já pensou conversar sobre cada uma das mais de 10 mil possíveis espécies? Não, vamos conversar sobre algumas das principais espécies do Cerrado aí na próxima aula, né? Tentar escolher algumas principais espécies para a gente conversar, com potencial econômico, utilidade. Tentar, né, mostrar para vocês, para que a gente enxergue além da soja, além do milho, além do feijão, que são muito importantes para a gente também, mas tentar enxergar coisas nossas, do nosso cerrado, né, valorizar nossas coisas também, que o mundo também quer essas coisas, né, gente? O mundo também quer comer piqui, o mundo também quer comer jatobá, cagaita, araticum, baru. Baru tá mais caro que picanha ao quilo, né? Então vale a reflexão, né? Araticum e por aí vai, tá certo? E vocês já conheciam todas essas caras do Cerrado? Já tinham parado para pensar sobre isso? Queria ouvir um pouco de vocês, tá certo? A atividade vai estar disponível aí e aguardo o retorno de vocês, tá bom? Fiquem bem e nos vemos em breve. Grande abraço e saudações agroecológicas.